Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos propriedades da transformada de Fourier. Lembrando que a transformada de Fourier de uma função f é a integral de menos infinito até infinito da f vezes e elevado a menos i ômega t, e essa integral é em dt. Eu começo calculando a transformada de Fourier de uma função que é esta daqui. Ela vale 1 se o módulo do t for menor do que ou igual a 1. Ou seja, aqui na região em que o t vale de menos 1 até 1, a função vale 1. E ela vale 0 caso contrário. Para todo t de módulo maior do que 1, a função é nula. Bom, se eu quero calcular a transformada de Fourier desta função, eu tenho que calcular esta integral aqui. Essa integral, ela é de menos infinito até mais infinito. Só que aqui no exemplo, a função vale 0 em toda uma região. Só me interessa integrar entre menos 1 e 1. Então vai ficar assim, a f de ômega vai ser calculada a partir da integral de menos 1 até 1 só. A função vale 1 no intervalo que eu estou integrando, porque no resto vale 0. Tem que multiplicar por essa exponencial aqui, menos i ômega t dt. Aqui eu vou usar uma integral conhecida. A integral de e elevado a ax dx é e elevado a ax sobre a. Em que o a vai ser esse menos i ômega aqui. Então vai ficar assim, e elevado a menos i ômega t dividido por menos i ômega. Teorema fundamental do cálculo. Eu vou primeiro aplicar o extremo de cima no lugar do t. Aí eu subtraio aplicando o extremo de baixo no lugar do t. Então vai ficar assim, Aqui embaixo tem um menos i ômega. Então, aqui vai colocando o 1 no lugar do t. Menos i ômega vezes 1, menos o e, menos i ômega vezes menos 1. Eu vou ajeitar isso aí, fazendo o seguinte. Eu vou pegar primeiro esse pedaço aqui. Então, ele tem um monte de sinais de menos que vão se simplificar. Esse menos com esse menos dá mais. Esse menos com esse menos também dá mais. Então, vai ficar assim, e elevado a i ômega. É só isso. Peguei isso aqui, Isso aqui tudo deu e elevado a i ômega. Agora eu vou pegar o outro aqui. Esse aqui assim. Então é menos e elevado a menos i ômega. Menos e elevado a menos i ômega. Então eu fiz isso para deixar aqui embaixo apenas o i ômega. Porque o sinal eu peguei quando eu olhei assim e quando eu olhei assim. Então aqui embaixo ficou apenas o i ômega. Que eu vou dar uma ajeitada. Esse ômega aqui de baixo eu vou deixar aqui embaixo. O resto eu vou repetir. Isso tudo aqui, esse pedaço todo será apenas repetido. Então eu tenho e elevado a i ômega menos e elevado a menos i ômega sobre i. Vou colocar um número 2 aqui, um número 2 aqui para não alterar o resultado. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu fiz aparecer algo que é conhecido. Isso aqui é a expressão do seno
em termos de exponenciais complexas. Então eu tenho 2 sobre ômega do seno de ômega. Então usei o resultado, que é isso daqui é o seno de ômega. E aí está a transformada procurada. Essa função aqui, ó, ela tem um nome, se chama função pulso. E nesse exemplo é o pulso de largura 2. A transformada de Fourier do pulso de largura 2 é esse objeto aqui, 2 sobre ômega do seno de ômega. Vou desenhar o espectro de amplitude da função pulso de largura 2. O que é o espectro de amplitude? É o gráfico de ômega pelo módulo da sua transformada. Então, é o módulo dessa coisa aqui. Vai ficar, então, 2 sobre ômega em módulo, e aqui também o seno do ômega em módulo. Por exemplo, quando eu coloco π no lugar do ômega, quando eu coloco π aqui e π aqui, seno de π é 0. Por isso que o gráfico passou pelo ponto π, 0. Quando eu coloco 2π, se eu colocar 2π no lugar do ômega, seno de 2π também é 0. Por isso que o gráfico passa aqui. Por que aqui é 2? Aí tem que lembrar um limite trigonométrico. O limite do seno de x sobre x, quando x tende a 0, é 1. Então, o que acontece? Quando eu faço o meu ômega ir para 0, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Então, por isso que ele passa aqui, ó, no ponto em que o x é 0 e o y é 2. Primeira propriedade agora. A mudança de escala é o seguinte. Eu vou supor que, dada uma função f, eu conheço a sua transformada f grande. Agora eu vou calcular a transformada de uma função g, que é a f de ct. Isso vai me dar essa transformada da g aqui, que é 1 sobre o módulo do c da transformada da f, só que aplicada em ômega sobre c. Vou fazer um exemplo. O que eu tenho aqui é uma função pulso, só que agora com a largura a. A minha pergunta é, quem é a transformada da função pulso que tem largura a? Então, como é que funciona? Primeiro, eu tenho que perceber que a g de t é a f de 2 sobre a vezes t. De tal maneira que esse aqui é o c. Como é que eu cheguei nesse valor c? Eu fiz o seguinte. Primeiro eu olho aqui. Este ponto aqui. Este ponto é o ponto 1, f de 1. Que no caso é 1. Então eu noto que a função f pega o 1 e leva lá no 1. Esse ponto, olha onde ele foi parar. Ele foi parar aqui. E olha como isso aqui está certo. Porque se eu fizer a g de a sobre 2, vai ser a f de c vezes t. Ou seja, a f de c vezes o t que eu estou escolhendo como a sobre 2. Isso aqui deu 1, então de fato deu a f de 1, que é o 1. Ou seja, se a f leva o 1 no 1, a g leva o a sobre 2 no 1. E a relação entre eles é essa daqui. A g de t é
a f de 2 sobre a vezes t. Porque aqui eu fiz aparecer aqui, ó, a minha f de 1. Bom, qual é a transformada dessa função g? G de ômega vai ser isso daqui. 1 sobre módulo do c, 1 sobre módulo do c. Bom, já olhando aqui, ó, nesse exemplo, o c é 2 sobre a. E esse a é um valor positivo. O módulo do c é o próprio c, no exemplo que eu estou trabalhando. Porque o c é positivo aqui. Então eu posso colocar simplesmente c. Agora aqui vai a f de ômega sobre c. Quem é a f? Isso aqui, ó, é a f grande. Aqui eu tenho a minha f grande. O que é a f de ômega sobre c? Que é aquilo que eu preciso. Eu tenho que apagar esse ômega e no lugar dele colocar ômega sobre c. Eu tenho que apagar esse ômega e no lugar dele colocar ômega sobre c. Então vai ficar assim, ó. Dois ômega sobre c seno de ômega sobre c. Então aqui está, ó, essa parte aqui é a f em que no lugar do ômega eu coloquei ômega sobre c. Então eu apliquei o que eu tenho que fazer aqui. Passando a limpo, esse c simplifica com esse c, de tal maneira que eu tenho 2 sobre ômega seno de ômega sobre c. E agora eu vou colocar o valor do c. O c é 2 sobre a. Então vai ficar ômega sobre c, que é 2 sobre a. E dando uma ajeitada aqui, eu vou obter 2 sobre ômega do seno de divisão de frações. Conserva a de cima e multiplica a de baixo invertida. Então vai ficar ômega vezes a sobre 2. Aqui está. Então você nota que eu parti do conhecimento da transformada de Fourier do pulso de largura 2 para encontrar isso daqui, que é a transformada de Fourier do pulso de largura A. É bem importante entender o que acontece lá no espectro de amplitude. Aqui eu peguei o mesmo pulso de largura 2, que eu vou chamar de F. Então é um gráfico já conhecido. Aqui é o 2, aqui é o π. Eu fiz um exemplo em que aqui eu tenho uma G, que é a F de 2T's. Você nota o seguinte. Aqui é 1, aqui é 1 meio. Que é aquela história, ó. Se você pegar esse 1 meio e colocar no lugar desse T, vai ficar 2 vezes 1 meio, que é 1. Ou seja, se a F leva esse 1 nesse 1, o que fornece esse ponto aqui, a G pega o 1 meio e leva na F de 1, ou seja, leva nesse ponto aqui. Bom, a minha pergunta é, como é que fica o espectro de amplitude da G? Aqui é em G, aqui em cima é F. Bom, deixa eu olhar de novo a expressão. Eu vou copiar isso aqui, ó. E que no lugar do C agora, o C aqui é o 2. Estou falando de C igual a 2. Então, a transformada da G vai ficar 1 sobre 2 da transformada da F aplicada em ômega sobre 2.
Então aqui, ó, a G de ômega vai ser 1 sobre A da transformada da F aplicada em ômega sobre A. Então vejamos isso aqui. Quem é esse ponto aqui? Qual é essa altura? Se antes a altura era 2, agora ela vale a metade. O papel desse 1/2 que ficou ali na frente foi o de fazer uma compressão na vertical. Então agora, se era 2, é 2 vezes 1/2, que dá 1. Isso aqui é esse 1/2 que multiplica aqui. Então a nova altura ali é apenas 1. Tá aí, qual é o papel desse ômega sobre 2? Esse ômega sobre 2 ele causa uma ampliação na horizontal. Se aqui era π, agora aqui, ó, vai ser 2π. Então o papel desse ômega sobre 2 foi o de fazer uma ampliação na horizontal em um fator 2. Então aqui eu estou utilizando propriedades de conhecimentos de gráficos de função, que é entender uma ampliação, redução na horizontal, uma ampliação, redução na vertical. Então aqui a comparação entre o espectro de amplitude da F e o da G. Nesta aula, o meu interesse é que você entenda como é que funcionam as propriedades. Então, as demonstrações são em outra aula. Primeiro, entender como é que elas operam. A próxima propriedade é deslocamento no eixo T. Eu vou supor que eu conheça a transformada da função f pequena que deu essa f grande. E a partir disso, eu sou capaz de encontrar a transformada de uma função g, que é a f que teve uma translação na horizontal. Como é que funciona? A transformada da função g, ela é a da f, só que multiplicada por um fator, o e elevado a menos i ômega c. Aqui um exemplo. Eu peguei o pulso de largura 2, só que você nota que ele está deslocado. Então, esse aqui, ó, foi o deslocamento que eu fiz. C igual a 3. Então, o que eu tenho aqui é, se eu chamar de F isso daqui, sendo F o pulso de largura 2, que está ali na posição correta, a G que eu construí, essa G aqui, ela é a F de T menos 3, deslocamento na horizontal. E quem é, então, a transformada da G? Basta pegar a transformada da F e multiplicar por um termo. O termo a ser multiplicado é o E elevado a menos I ômega C. No caso aqui, o C é 3. Ou seja, menos 13 ômega. E agora aqui, a transformada da F, que é algo que eu já calculei. É aquele 2 sobre ômega seno de ômega. Isso aqui é a minha F grande. Então eu pego esse termo, venho aqui e ele aparece multiplicando. Então aqui o 2 sobre ômega seno de ômega. Aqui está. Vou passar a limpo isso aqui, só para ajeitar essa parte de cima. Ficou G de ômega igual a E elevado a menos 3i ômega
2 sobre ômega seno de ômega. Isso aqui é a transformada da G. Se eu quiser desenhar o espectro de amplitude da função G, então eu preciso do módulo dessa transformada aqui. Primeiro, uma observação. Vou trabalhar um pouco com a relação de Euler. Então, nós sabemos que E elevado a θ é o cosseno de θ mais I seno de θ. Isso aqui eu vou chamar de A, isso aqui eu vou chamar de B. Esse aqui é o meu Z. E o módulo de um número complexo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que aqui no caso fica a raiz quadrada do cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. Tá, só que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Isso aqui dá raiz quadrada de 1, que é 1. O módulo de E elevado a Iθ é 1. Tá, e por que eu fiz isso? Porque eu estou interessado em verificar quem é a transformada da função G. E eu posso ser bem geral aqui. Eu vou pegar assim, ó. Vai ser esse termo e esse termo aqui. O módulo de E elevado a menos I ômega C e aqui tem a F. Se a G é isso daqui, eu apenas apliquei o módulo. Que eu vou reescrever como sendo o módulo da primeira vezes o módulo da segunda. Isso aqui é o meu tal do E elevado a Iθ. Essa coisa aqui, ó. O E elevado a Iθ é isso daqui. Isso aqui tem módulo 1. Ou seja, aqui deu o módulo só da F. Um resultado geral. Ó, a transformada da G é igual à transformada da F. De tal maneira que os espectros de amplitude são iguais. Se eu pegar esta função aqui e quiser desenhar o seu espectro de amplitude, eu vou encontrar exatamente isso daqui, sem alterações. O espectro da F é igual ao espectro da G. Ou seja, quando eu pego e faço uma translação no eixo T, eu não altero o espectro de amplitude. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.